Nome do livro: Histórias de Fadas. Textos escolhidos. Autor: Oscar Wilde. Oscar Wilde, escritor irlandês, nasceu em Dublin em 1854 e morreu em Paris em 1900. Dedicou-se ao jornalismo e à literatura. Publicou contos e poemas, mas foram suas peças teatrais que lhe trouxeram maior glória e sucesso. Em Histórias de Fadas, considerado altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, narra temas de fundo social que celebram a força do amor. Os críticos da época o comparam ao dinamarquês Hans Christian Andersen, considerado o maior autor do gênero. Pasta 1. Faixa 1. O Príncipe Feliz. Na parte alta da cidade, no topo de uma certa colina, ficava a estátua do Príncipe Feliz. Era toda dourada com finíssimas folhas de ouro refinado. Seus olhos, duas safiras brilhantes, e um grande rubi fulgurava no punho de sua espada. O príncipe era verdadeiramente admirado. Ele é bonito como um catavento, comentou um dos conselheiros da cidade, que queria ficar famoso por gostar das artes. Só que não é tão útil, acrescentou logo, com medo que o povo julgasse pouco prático, o que não era verdade, aliás. Por que você não pode ser igual ao príncipe feliz? Perguntou uma mãe sensata ao seu filhinho, que estava chorando porque queria a lua. O príncipe feliz jamais sonha em chorar pelo que quer que seja. Alegro-me que haja alguém no mundo que seja inteiramente feliz, resmungou um homem desencantado ao olhar para a maravilhosa estátua. Ele é igualzinho a um anjo, disseram os meninos do orfanato ao sair da catedral vestindo suas capas vermelho vivo e seus aventais brancos. Como é que você sabe? Disse o professor de matemática. Você nunca viu um deles? Ah, vimos sim, em nossos sonhos, responderam as crianças. Então o professor de matemática franziu o senho e ficou muito severo, pois não aprovava essa história de criança sonhar. Certa noite voou por cima da cidade uma andorinha macho. Seus amigos tinham voado para o Egito já havia 6 semanas, mas ele ficara para trás, porque estava apaixonado por uma lindíssima haste de junco. Ele a conhecera no início da primavera, ao voar rio abaixo atrás de uma mariposa, e ficara tão atraído pela esbelteza de sua cintura que parou para conversar com ela. Será que devo amá-la? Disse o passarinho, que gostava de entrar logo no assunto, e a haste fez-lhe uma profunda reverência. Então ele ficou voando em torno dela, tocando a água com suas asas, criando pequenos círculos prateados. Era assim que fazia a corte, que durou todo o verão. É uma ligação ridícula, chilreavam os outros passarinhos. Ela não tem dinheiro e tem parentes demais, disseram, pois o rio era todo cheio de juncos. Quando chegou o outono, como sempre, elas voaram para bem longe. Depois que as outras partiram, ele sentiu-se solitário e começou a se cansar de sua amada. Ela não sabe conversar, disse ele, e tenho receio que seja muito coquete, pois está sempre flertando com o vento. E é bem verdade que sempre que o vento soprava, a haste de junco se curvava das maneiras mais graciosas. Tenho de confessar que ela é muito caseira, continuou ele, mas eu adoro viajar e, portanto, a minha mulher também deveria gostar de viagens. Você quer partir comigo? Perguntou ele finalmente, porém a haste fez que não com a cabeça por ser muito ligada a seu lar. Então você esteve brincando comigo, gritou ele. Vou-me embora para as pirâmides. Adeus! E saiu voando. Voou o dia todo e de noite chegou à cidade. Onde hei de passar a noite? Pensou ele. Espero que a cidade tenha tomado as devidas providências. Então viu a estátua no alto da coluna. É ali que vou ficar, exclamou. É uma situação privilegiada, com muito ar fresco. E pousou exatamente entre os 2 pés do príncipe feliz. Ganhei um quarto de dormir de ouro, disse ele baixinho para si mesmo, enquanto olhava em volta preparando-se para dormir. Mas no momento exato em que ia colocar a cabeça debaixo da asa, uma enorme gota de água caiu em cima dele. Que coisa curiosa!
exclamou ele. Não há uma única nuvem no céu. As estrelas estão perfeitamente visíveis e brilhantes e, no entanto, está chovendo. O clima no norte da Europa é realmente horrível. A haste de junco costumava gostar de chuva, mas só porque sempre foi egoísta. E aí caiu uma outra gota. De que adianta uma estátua se não serve para impedir que a água caia? Disse ele. Eu preciso ir procurar uma boa chaminé com tampa. E resolveu sair voando. Mas antes que pudesse abrir as asas, caiu uma terceira gota, e olhando para cima ele viu. Ah! O que foi que ele viu? Os olhos do príncipe feliz estavam cheios de lágrimas, e lágrimas rolavam por suas faces douradas. Seu rosto era tão bonito ao luar que o pequeno passarinho ficou tomado de piedade. — Quem é você? — perguntou ele. — Sou o príncipe feliz. — Então por que é que está chorando? — perguntou o passarinho. — Você me encharcou todo. Quando eu era vivo e tinha um coração humano, respondeu a estátua, eu não sabia o que eram as lágrimas, porque morava no palácio de Saint-Saulce, onde as tristezas eram proibidas de entrar. De dia eu brincava com meus pequenos companheiros no jardim, e de noite eu liderava as danças no salão principal. Em volta do jardim havia um muro muito alto, mas eu nunca me dei o trabalho de perguntar o que havia para além dele, já que tudo à minha volta era tão bonito. Meus cortesãos me chamavam o príncipe feliz, e eu era, na verdade, feliz, se é que o prazer é felicidade. Assim eu vivi e assim eu morri. E agora que estou morto, eles me puseram aqui tão alto que posso ver todo o mal e toda a miséria da minha cidade, e mesmo que meu coração seja feito de chumbo, não posso evitar chorar. — O quê? Ele não é de ouro maciço? Disse o passarinho para si mesmo. Ele era bem educado demais para fazer comentários pessoais em voz alta. Lá longe, continuou a estátua com voz suave e musical, bem lá longe, em uma pequena ruela, há uma casa muito pobre. Uma das janelas está aberta e através dela posso ver uma mulher sentada. Seu rosto é magro e gasto, e ela tem mãos ásperas e vermelhas, todas picadas de agulha, já que é costureira. Ela está bordando flores de maracujá em um vestido de cetim para a mais bela das damas de honra da rainha, usar no próximo baile da corte. Na cama, em um canto do quarto, está deitado, doente, o filhinho dela. Ele está com febre e pediu uma laranja, porém a mãe não tem nada para lhe dar senão a água do rio e por isso ele está chorando. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, será que não podia entregar a ela o rubi do punho da minha espada? Meus pés são presos a este pedestal e eu não posso me mexer. Estão me esperando no Egito, disse o passarinho. Meus amigos estão voando para cima e para baixo no Nilo, conversando com as enormes flores de lótus. Daqui a pouco eles vão dormir no túmulo do grande rei. O próprio rei está lá em seu caixão pintado. Ele está embrulhado em linho amarelo e embalsamado com especiarias. Em torno de seu pescoço há uma corrente de jade verde pálido e suas mãos parecem folhas secas. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe, será que você não pode ficar comigo por uma noite e ser meu mensageiro? O menino está com tanta sede e a mãe está tão triste. Eu acho que não gosto de meninos, respondeu o passarinho. No verão passado, quando eu estava pousando no rio, havia 2 meninos muito grosseiros, os filhos do moleiro que estavam sempre atirando pedras em mim. Eles nunca me atingiram, é claro, nós andorinhas voamos bem demais para isso. E, além do mais, eu pertenço a uma família famosa por sua agilidade. Mesmo assim, foi um gesto desrespeitoso. Mas o príncipe feliz parecia tão triste que o pequeno passarinho pediu desculpas. Aqui faz muito frio, disse ele, mas eu ficarei com você por uma noite e serei seu mensageiro. Muito obrigado, pequeno passarinho, disse o príncipe. Então o passarinho tirou o grande rubi da espada do príncipe e voou, levando-o no bico por cima dos tetos da cidade. Ele passou pela torre da catedral, onde havia estátuas de anjos em mármore branco. Passou pelo palácio e ouviu barulho de gente dançando. Uma moça bonita apareceu em um balcão com um namorado. Como estão maravilhosas as estrelas, disse-lhe ele, e como é maravilhoso o poder do amor. Espero que meu vestido fique pronto a tempo do baile da corte, respondeu ela. Eu mandei bordar umas flores lindas nele, mas as costureiras são tão preguiçosas. Ele passou pelo rio e viu as lanternas penduradas nos mastros dos navios.
Passou pelo gueto e viu os velhos judeus negociando uns com os outros e pesando o dinheiro em balanças de cobre. Finalmente chegou na casinha pobre e olhou lá para dentro. O menino estava a se virar febrilmente na cama e a mãe havia caído dormindo de tão cansada. Ele pulou para dentro e depositou o rubi ao lado do dedal da mulher. Depois voou suavemente em torno da cama, abanando a testa do menino com suas asas. Como ficou fresquinho, disse o menino. Eu devo estar melhorando. E caiu num sono delicioso. Então o passarinho voou de volta para o príncipe feliz e contou-lhe o que havia feito. É curioso, comentou o pássaro, mas estou me sentindo bem quentinho agora, apesar de estar fazendo frio. É porque você fez uma boa ação, disse o príncipe. E o pequeno passarinho começou a pensar e adormeceu. Pensar sempre dava sono nele. Quando o dia nasceu, ele voou até o rio e tomou banho. Que fenômeno notável, disse o professor de ornitologia, que estava passando na ponte, uma andorinha no inverno, e escreveu uma longa carta ao jornal local. Todo mundo passou a citá-la, porque estava cheia de palavras que ninguém conseguia compreender. Hoje de noite eu vou para o Egito, disse o passarinho, que estava muito contente só de pensar nisso. Ele visitou todos os monumentos da cidade e ficou uma porção de tempo sentado no alto da torre da igreja. E em todo lugar onde ia, os pardais chilreavam e diziam uns para os outros: que visitante distinto, de modo que ele se divertiu muito. Quando a lua apareceu, ele voou de novo até o príncipe feliz. Você tem alguma encomenda para o Egito? Gritou ele. Eu estou de partida. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe. Não quer ficar só mais uma noite comigo? Estão me esperando no Egito, respondeu o passarinho. Amanhã meus amigos vão voar para a segunda catarata. Os cavalos marinhos se aninham nos juncos e o grande deus Menon fica sentado em imenso trono de granito. A noite inteira ele fica olhando as estrelas. Quando aparece a estrela da manhã, ele solta um grito de alegria e depois fica imóvel. Ao meio-dia, os leões amarelos descem até a beira da água para matar a sede. Eles têm olhos como berilhos verdes e seu rugido é mais alto do que o da catarata. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe. Lá longe, do outro lado da cidade, eu vi um rapaz em um sótão. Ele está curvado sobre uma mesa coberta de papéis e em uma caneca a seu lado há um ramo de violetas murchas. Seus cabelos são castanhos e enrolados, seus lábios rubros como romãs e seus olhos são grandes e sonhadores. Ele está tentando acabar uma peça para o diretor do teatro, mas está com frio demais para poder continuar a escrever. Não há fogo no braseiro e ele desmaiou de fome. Eu espero mais uma noite com você, disse o passarinho, que tinha muito bem no coração. Quer que eu leve um outro rubi? Infelizmente já não tenho mais rubis, disse o príncipe. Só me restam os meus olhos, feitos de safiras raras, trazidas da Índia há 1000 anos. Arranque uma delas agora e leve para ele. Ele pode vendê-la ao joalheiro, comprar lenha e acabar sua peça. Querido príncipe, disse o passarinho, eu não posso fazer uma coisa dessas. E começou a chorar. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe, faça como eu mandei. Então o passarinho arrancou o olho do príncipe e voou para o sótão. Foi muito fácil entrar porque havia um buraco no telhado. Passando por ali, ele entrou no quarto. O rapaz estava com a cabeça baixada entre as mãos, de modo que não ouviu bater das asas do pássaro, e quando olhou para cima viu a linda safira pousada em cima das violetas murchas. Estou começando a fazer sucesso, gritou ele. Isso é de algum admirador. Agora eu posso terminar minha peça. E parecia muito contente. No dia seguinte, o passarinho voou até o porto. Pousado no mastro de um grande navio, ficou observando os marinheiros que com cordas içavam grandes baús para o porão. Levanta, moçada! Gritavam eles cada vez que um baú ia subir. Eu vou para o Egito, gritou o passarinho, mas ninguém prestou atenção. E quando a lua apareceu, ele voou de volta para o príncipe feliz. Eu vim para dizer adeus, cantou ele. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe. Será que não pode ficar mais uma noite comigo? É inverno, respondeu o passarinho, e daqui a pouco a neve gelada vai chegar. No Egito o sol é quente sobre as palmeiras verdes, e os crocodilos ficam se espreguiçando na lama, só olhando em volta. Meus companheiros estão construindo um ninho no templo de Baalbek, e os pombos rosa e branco estão a observá-los, arrulhando um para o outro.
Querido príncipe, eu tenho de deixá-lo, mas nunca mais hei de esquecê-lo. E na próxima primavera lhe trarei 2 lindas joias para substituir as que deu. O rubi será mais rubro do que uma rosa vermelha, e a safira azul como o mar imenso. Na praça ali embaixo, disse o príncipe, está uma menininha que vende fósforos. Ele as deixou cair na sarjeta e eles ficaram todos estragados. Seu pai vai espancá-la se ela não levar algum dinheiro para casa. E ela está chorando. Ela não tem sapatos nem meias e está com cabecinha descoberta. Arranque meu outro olho e o dê a ela para que seu pai não a espanque. Eu ficarei com você mais uma noite, disse o passarinho, mas não posso arrancar seu outro olho. Você ia ficar completamente cego. Passarinho, passarinho, pequeno passarinho, disse o príncipe, faça como eu mandei. Então ele arrancou o outro olho do príncipe e desceu como uma flecha. Mergulhando pertinho da menina, passou depressa a joia para a mão dela. Que lindo pedacinho de vidro! Gritou a menininha e correu para casa rindo. E então o passarinho voltou para o príncipe e disse, agora você está cego e eu ficarei com você para sempre. Não, pequeno passarinho, disse o pobre príncipe, você tem de ir para o Egito. Vou ficar com você para sempre, disse o passarinho, e adormeceu aos pés do príncipe. Durante todo o dia seguinte ele ficou pousado no ombro do príncipe, contando-lhe histórias sobre o que havia visto em terras estranhas. Falou dos ibis vermelhos que fazem filas enormes ao longo das margens do Nilo, pegando peixinhos dourados com os bicos. Da esfinge, que é tão velha quanto o próprio mundo, morando no deserto. E sabe tudo. Dos mercadores que caminham lentamente ao lado de seus camelos, carregando contas de âmbar nas mãos. Do rei das montanhas da lua, que é preto como ébano, e adora um cristal enorme. Da grande cobra verde que dorme em uma palmeira e tem 20 sacerdotes para alimentá-la com bolinhos de mel. E dos pigmeus, que navegam em um grande lago em cima de grandes folhas planas, sempre em guerra com as borboletas. Querido passarinho, disse o príncipe, você me fala de coisas impressionantes, porém mais impressionante do que qualquer outra coisa é o sofrimento dos homens e das mulheres. Não há mistério tão grande quanto o da miséria. Voe por cima da minha cidade, pequeno passarinho, e conte-me o que vê por lá. Então o passarinho voou sobre a grande cidade, viu os ricos se divertindo em suas lindas casas, enquanto os mendigos permaneciam sentados junto aos portões. Voou por ruelas escuras e viu os rostos brancos de crianças famintas olhando apáticas para ruas lúgubres. Debaixo do arco de uma ponte, 2 meninos estavam deitados, abraçados para se esquentarem. Que fome nós temos, diziam eles. Vocês não podem deitar aí, gritou o guarda noturno, e os 2 tiveram de sair pela chuva. E então o pássaro voltou e contou o que vira ao príncipe. Eu sou coberto de ouro da melhor qualidade, disse o príncipe. Você precisa retirá-lo, folha por folha, e dá-lo aos meus pobres. Os vivos acham que o ouro pode trazer-lhes felicidade. Folha após folha de ouro o passarinho arrancou, até deixar o príncipe todo cinzento e opaco. Folha após folha do melhor ouro ele levou para os pobres, e os rostos das crianças foram ficando mais rosados, e elas começaram a rir e a brincar nas ruas. Agora nós temos pão, gritavam. E então chegou a primeira neve e depois da neve veio o gelo. As ruas pareciam feitas de prata, de tão brilhantes e reluzentes. Longos pingentes de gelo pendiam dos beirais das casas como adagas de cristal. Todo mundo andava envolto em peles, e os menininhos usavam gorros vermelhos e patinavam no gelo. A pobre andorinha macho foi ficando cada vez com mais frio, mas não queria deixar o príncipe, a quem tanto amava. Ele catava migalhas do lado de fora da padaria quando o padeiro não estava olhando e tentava se esquentar batendo as asas. Mas afinal chegou um momento em que ele sentiu que ia morrer. Suas forças só deram para chegar ainda uma vez até o ombro do príncipe. Adeus, príncipe querido, murmurou ele. Será que permite que eu beije a sua mão? Fico muito feliz que você finalmente esteja indo para o Egito, pequeno passarinho, disse o príncipe. Você ficou por aqui muito tempo, mas deve beijar-me os lábios, já que o amo muito. Não é para o Egito que estou indo, disse o passarinho. Vou para a casa da morte. A morte é irmã do sono, não é? E beijando os lábios do príncipe, ele caiu morto a seus pés.
Naquele instante, o curioso ruído de quebradura soou dentro da estátua, como se alguma coisa se tivesse partido. O fato é que o coração de chumbo se abrira exatamente em dois, na certa por causa do terrível frio que estava fazendo. Logo cedinho, na manhã seguinte, o prefeito estava andando pela praça, que ficava ali embaixo com os vereadores da cidade. Ao passarem pela coluna, ele olhou para cima e disse: "Ora essa, como o príncipe feliz está parecendo miserável." "Miserável mesmo!" gritaram os vereadores que sempre concordavam com o prefeito. E todos subiram para olhar a estátua. O rubi caiu da espada, os olhos desapareceram e ele não é mais dourado, disse o prefeito. Na verdade, ele parece pouco mais do que um mendigo. Pouco mais do que um mendigo, disseram os vereadores. E há até mesmo um passarinho morto aos pés dele, continuou o prefeito. Temos de fazer uma proclamação de que os pássaros não têm permissão para morrer aqui. E o escrivão da cidade tomou nota da sugestão. E a estátua do príncipe feliz foi derrubada. Como ele não é mais bonito, não tem mais utilidade, disse o professor de arte da universidade. E então eles derreteram a estátua em um forno e o prefeito reuniu todo o governo local para resolver o que haveria de ser feito com metal. Temos de fazer uma outra estátua, é claro, disse ele, mas será uma estátua da minha pessoa. Da minha, foi dizendo logo cada um dos vereadores e começaram a brigar. Na última vez que ouvi falar deles, ainda continuavam brigando. Que coisa esquisita, disse o capataz dos operários da fundição. Este coração partido de chumbo não derrete no forno, teremos de jogá-lo fora. E atiraram-no em um monte de terra onde estava também o passarinho morto. Tragam-me as duas coisas mais preciosas da cidade, disse Deus a um de seus anjos. E o anjo lhe levou o coração de chumbo e o passarinho morto. Escolheu muito acertadamente, disse Deus. Pois em meu jardim do paraíso este passarinho cantará para sempre, e em minha cidade dourada o príncipe feliz há de louvar-me. Faixa 3. O gigante egoísta. Todas as tardes, ao saírem do colégio, as crianças costumavam ir brincar no jardim do gigante. Era um jardim lindo e grande com grama verde e suave. Aqui e ali, sobre a grama, apareciam flores belas como estrelas e havia 12 pessegueiros que na primavera abriam-se em flores delicadas em tons de rosa e pérola e davam ricos frutos no outono. Os pássaros pousavam nas árvores e cantavam tão docemente que as crianças costumavam parar de brincar só para ouvi-los. Como nos sentimos felizes aqui! Exclamavam elas. Certo dia o gigante voltou. Ele tinha andado visitando seu amigo, o ogre da Cornualha, e ficara 7 anos com ele. Depois de 7 anos ele já havia dito tudo o que tinha para dizer, já que sua conversa era limitada, e resolveu voltar para seu próprio castelo. Ao chegar, ele viu as crianças brincando no jardim. "O que é que vocês estão fazendo aqui?" gritou ele, com uma voz muito ríspida, e as crianças saíram correndo. "O meu jardim é o meu jardim", disse o gigante. "Qualquer um pode compreender isso. Eu não vou permitir que ninguém brinque nele a não ser eu mesmo." De modo que ele construiu um muro alto em torno do jardim e colocou um cartaz de aviso. "Os invasores serão processados." Ele era um gigante muito egoísta. As pobres crianças agora não tinham mais onde brincar. Elas tentaram brincar na estrada, mas a estrada era muito poeirenta e cheia de pedras duras, e elas não gostavam. Começaram a passear em torno do muro depois das aulas, conversando sobre o lindo jardim que ficava lá dentro. "Como éramos felizes lá!" diziam umas às outras. Então chegou a primavera e por todo o país apareceram pequenas flores e pequenos pássaros. Só no jardim do gigante egoísta é que continuava a ser inverno. Os passarinhos não gostavam de cantar lá porque não havia crianças. E as árvores se esqueceram de florescer. Uma vez uma flor bonita começou a brotar, mas ao ver o cartaz de aviso, ficou com tanta pena das crianças que se enfiou de volta no chão e adormeceu. Os únicos que estavam contentes eram a neve e o gelo. "A primavera se esqueceu deste jardim", eles exclamaram, "de modo que podemos viver aqui o ano inteiro." A neve cobriu toda a grama com seu manto branco e o gelo pintou todas as árvores de prata. Eles convidaram o vento do norte para se hospedar com eles e ele veio, todo enrolado em peles, rugia o dia inteiro pelo jardim, derrubando as chaminés com seu sopro. "Este lugar é ótimo", disse ele. "Nós precisamos convidar o granizo para vir fazer uma visita." E o granizo apareceu.
Todos os dias, durante 3 horas, ele matracava no telhado do castelo até quebrar quase todas as telhas, e depois corria dando voltas no jardim o mais depressa que podia. Sempre vestido de cinza, soprava gelo para todo lado. Não entendo por que a primavera está demorando tanto a chegar, disse o gigante egoísta, sentado junto à janela e olhando para o seu jardim frio e branco. Espero que o tempo mude logo. Mas a primavera não apareceu, nem o verão. O outono trouxe frutos dourados para todos os jardins, mas nenhum para o do gigante. Ele é muito egoísta, disse o outono, de modo que ele ficou sendo sempre inverno e o vento norte e o granizo, a neve e o gelo dançavam em meio às árvores. Certa manhã o gigante estava deitado, acordado na cama, quando ouviu uma música linda. Soava com tal doçura em seus ouvidos que ele até pensou que devia ser os músicos do rei que passavam. Na realidade, era apenas um pequeno pinta-roxo cantando do lado de fora de sua janela, mas já fazia tanto tempo que ele não ouvia um só passarinho em seu jardim que aquela parecia ser a música mais bonita do mundo. E então o granizo parou de dançar sobre a cabeça dele e o vento do norte parou de rugir e um perfume delicioso chegou até ele através da janela aberta. Acho que finalmente a primavera chegou, disse o gigante, e pulando da cama, olhou para fora. O que ele viu? A visão mais bonita que se possa imaginar. Por um buraquinho no muro, as crianças haviam conseguido entrar e estavam todas sentadas nos ramos das árvores. Em todas as árvores que ele conseguiu ver havia uma criança, e as árvores estavam tão contentes de terem as crianças de volta que se cobriram de flores, balançando delicadamente os galhos por cima das cabeças da meninada. Os passarinhos voavam de um lado para o outro, chiureando de prazer, e as flores espiavam e riam. Era uma cena linda e só em um canto é que continuava a ser inverno. Era o canto mais distante do jardim, e nele estava de pé um menininho. Ele era tão pequeno que não conseguia alcançar os ramos da árvore, e ficou andando em volta dela, chorando, muito sentido. A pobre árvore continuava coberta de neve e gelo, e o vento do norte soprava e rugia acima dela. Sobe logo, menininho, disse a árvore, curvando os ramos o mais que podia, mas o menino era pequeno demais. E o coração do gigante se derreteu quando ele olhou para fora. Como eu tenho sido egoísta, disse ele, agora já sei por que a primavera não aparecia por aqui. Eu vou colocar aquele menininho em cima daquela árvore, depois vou derrubar o muro, e meu jardim será um lugar onde as crianças poderão brincar para sempre e sempre. Ele estava realmente arrependido do que tinha feito, e assim desceu as escadas, abriu a porta da frente com toda a delicadeza e saiu para o jardim. Mas quando as crianças o viram, ficaram tão assustadas que fugiram, e o inverno voltou ao jardim. Só o menininho pequeno é que não fugiu, porque seus olhos estavam marejados de lágrimas e não viu o gigante chegar. E o gigante aproximou-se de mansinho por trás dele, pegou delicadamente em sua mão e o colocou em cima da árvore. A árvore imediatamente floresceu e os passarinhos vieram cantar nela. O menininho esticou os braços, passou-os em torno do pescoço do gigante e o beijou. Quando viram que o gigante não era mais mau, as outras crianças voltaram correndo e com elas veio a primavera. Agora o jardim é de vocês, crianças, disse o gigante. E pegando um imenso machado, derrubou o muro. Quando toda a gente começava a ir para o mercado ao meio-dia, lá estava o gigante brincando com as crianças no jardim mais bonito que todos já haviam visto. Elas brincavam o dia inteiro, mas quando chegava a noite, despediam-se do gigante. Mas onde está seu companheirinho? Perguntou ele. O menino que eu botei em cima da árvore. O gigante gostava dele mais do que de todos os outros, porque ele lhe havia dado um beijo. Nós não sabemos, responderam as crianças. Ele foi embora. Vocês têm de dizer a ele para não deixar de vir amanhã, disse o gigante. Mas as crianças disseram que não sabiam onde ele morava e que jamais o haviam visto antes. O gigante ficou muito triste. Todas as tardes, quando acabavam as aulas, as crianças iam brincar com o gigante, mas o menininho de quem o gigante gostava nunca mais apareceu. O gigante era muito bondoso com todas as crianças, mas sentia saudades de seu primeiro amiguinho e muitas vezes falava nele. Como eu gostaria de vê-lo,
costumava dizer. Os anos se passaram e o gigante ficou mais velho e fraco. Ele já não conseguia brincar direito, então ficava sentado em uma poltrona enorme, olhando as crianças que brincavam e admirando seu jardim. Tenho tantas flores lindas, dizia ele, mas as crianças são as flores mais bonitas de todas. Certa manhã de inverno ele olhou pela janela enquanto se vestia. Agora já não odiava o inverno, pois sabia que este era apenas a primavera enquanto dormia, e que as flores estavam descansando. De repente ele esfregou os olhos, espantado, e olhou, e era por certo uma visão maravilhosa. No cantinho mais distante do jardim havia uma árvore toda coberta de flores brancas. Seus ramos eram dourados, carregados de frutos de prata, e debaixo deles estava um menininho que ele amava. O gigante correu pelas escadas com a maior alegria e saiu para o jardim. Cruzou depressa o gramado e chegou perto do menino. E quando chegou bem perto, seu rosto ficou rubro de raiva, e ele disse: "Quem ousou te ferir?" Nas palmas das mãos da criança estavam as marcas de 2 pregos, como havia marcas de 2 pregos em seus pezinhos. "Quem ousou te ferir?" gritou o gigante. "Dize-me para que eu possa tomar da minha grande espada para matá-lo." "Não", respondeu o menino, "pois essas são as feridas do amor." "Quem és?" perguntou o gigante, e quando o temor apossou-se dele, ajoelhou-se diante da criança. A criança sorriu para o gigante e lhe disse: "Você me deixou certa vez brincar em seu jardim, e hoje você irá comigo para o meu jardim, que é o paraíso." Naquela tarde, quando as crianças chegaram correndo, encontraram o gigante morto, deitado debaixo da árvore, todo coberto por flores brancas. Faixa 4. O amigo dedicado. Certa manhã, o velho ratão d'água botou a cabeça para fora de seu buraco. Ele tinha uns olhinhos brilhantes e uns bigodes cinzentos e duros, enquanto seu rabo parecia uma tira comprida de borracha. Os patinhos estavam nadando no lago, parecendo um bando de canarinhos amarelos, enquanto sua mãe, que era toda branca com as pernas vermelhas, estava tentando ensinar-lhes, um a um, a ficar com a cabeça para baixo dentro d'água. "Vocês jamais poderão frequentar a melhor sociedade se não aprenderem a ficar de cabeça para baixo", dizia ela. Eu de vez em quando mostrava como é que se devia fazer, mas os patinhos não prestavam a menor atenção. Eles eram ainda tão pequenos que não percebiam que vantagem poderia haver em ser aceito na sociedade. "Que filhos mais desobedientes!" gritou o ratão d'água. "Eles realmente merecem se afogar." "Nada disso", respondeu a pata. "Todo mundo tem de começar em alguma hora, e os pais nunca podem, por demais, ser pacientes." "Ah, eu não sei nada a respeito desses sentimentos de pais", disse o ratão d'água. "Pessoalmente, não sou homem de família. Na verdade, jamais me casei nem pretendo casar. O amor pode ser uma coisa muito boa, lá à sua moda, mas a amizade é de nível muito mais alto. De fato, não há nada neste mundo que seja mais nobre ou raro do que uma amizade dedicada." "E qual é, se me permite, a sua ideia de uma amizade dedicada?" perguntou um pintarroxo verde que estava pousado em um chorão ali por perto e ouvira a conversa. "Era isso mesmo que eu queria saber", disse a pata, e nadou para a outra extremidade do lago, ficando de cabeça para baixo a fim de dar um bom exemplo a seus filhos. "Que pergunta mais boba!" exclamou o ratão d'água. "Eu esperaria de um amigo dedicado que ele fosse dedicado a mim, naturalmente." "E o que é que você faria em troca?" disse o passarinho, balançando-se sobre um jato prateado e batendo com suas asinhas pequenas. "Não estou compreendendo", respondeu o ratão d'água. "Deixe que eu lhe conte uma história a respeito", disse o pintarroxo. "A história a meu respeito?" perguntou o ratão d'água. "Se for, quero ouvi-la, pois gosto muito de ficção." "Aplica-se a você", respondeu o pintarroxo. E voando para baixo, foi pousar na margem do lago, onde contou a história do amigo dedicado. "Era uma vez", começou o passarinho, "um homenzinho honesto chamado Hans." "Ele era muito distinto?" perguntou o ratão. "Não", respondeu o pintarroxo. "Não creio que fosse muito, a não ser por seu bom coração e sua cara engraçada, redonda e bem-humorada. Ele morava sozinho em um chalé bem pequenino e todo dia trabalhava no jardim. Em toda aquela região ninguém tinha um jardim tão bonito quanto o dele.
Nele cresciam goivos, cravinas, bolsas de pastor e ranúnculos. Havia rosas adamascadas e rosas amarelas, crocos lilazes e dourados, violetas roxas e brancas, aquilégias e cardaminas, manjericão e basilicão selvagem, prímulas e flores de lis, narcisos e cravos da Índia cresciam e floresciam em sua sequência certa, à medida que os meses se passavam, cada flor tomando lugar da outra, de modo que sempre havia lindas coisas para se olhar e perfumes agradáveis para se cheirar. O pequeno Hans tinha muitos amigos, porém seu amigo mais dedicado era o grandão Hugo, o moleiro. Na verdade, tão dedicado era o rico moleiro ao pequeno Hans que ele jamais passava por seu jardim sem se debruçar por cima do muro e colher um grande buquê de flores, ou um punhado de ervas cheirosas, ou sem encher seus bolsos com ameixas e cerejas, se era tempo de frutas. Os amigos de verdade compartilham tudo, costumava dizer o moleiro. O pequeno Hans acenava, sorria e ficava muito orgulhoso de ter um amigo com ideias tão nobres. Às vezes, na verdade, os vizinhos achavam meio estranho que o rico moleiro jamais desse qualquer coisa em troca ao pequeno Hans. Embora tivesse 100 sacos de farinha guardados em seu moinho e 6 vacas leiteiras e um grande rebanho de carneiros lanudos. Mas Hans nunca encheu a cabeça com pensamentos assim e nada lhe dava tanto prazer quanto ouvir todas as coisas maravilhosas que o moleiro costumava dizer a respeito do altruísmo da verdadeira amizade. De modo que o pequeno Hans continuava a trabalhar em seu jardim. Na primavera, no verão e no outono, ele era muito feliz, mas quando chegava o inverno e ele ficava sem flores ou frutas para levar para o mercado, sofria bastante de frio e fome. Muitas vezes ia se deitar sem comer a não ser umas peras secas ou umas nozes duras. Além disso, no inverno ele se sentia extremamente só, já que nessas épocas o moleiro jamais ia vê-lo. Não adianta eu ir ver meu pequeno Hans enquanto dura a neve, dizia o moleiro à sua mulher, pois quando as pessoas estão com problemas, o melhor é deixá-las sozinhas, para que não tenham de se aborrecer com visitas. Pelo menos essa é a ideia que tenho da amizade, e tenho a certeza de que estou certo. E por isso, esperarei até chegar a primavera, quando então irei visitá-lo, e ele poderá dar-me uma grande cesta de margaridas, o que o fará muito feliz. Não há dúvida de que você tem muita consideração para com os outros, respondeu a mulher, confortavelmente sentada em uma poltrona junto ao fogo de pinho em sua lareira. Muita consideração mesmo. É um privilégio ouvir você falar sobre amizade. Tenho certeza de que nem mesmo um sacerdote seria capaz de dizer as coisas lindas que você diz, mesmo que morasse em uma casa de 3 andares e usasse anel no dedinho. Mas será que não podíamos convidar Hans para vir para cá? Disse o filho mais moço do moleiro. Se o pobre Hans está em dificuldades, eu lhe darei metade do meu mingau e ainda lhe mostro meus coelhos brancos. Mas que menino tolo! Gritou o moleiro. Não vejo o que é que adianta mandá-lo para o colégio. Parece não estar aprendendo nada. Ora essa, se o pequeno Hans viesse aqui e visse nosso fogo quentinho, nosso jantar gostoso e nosso imenso barril de vinho tinto, ele poderia até ficar com inveja, e a inveja é uma coisa horrível, que pode estragar a natureza de qualquer um. E eu certamente não vou permitir que a natureza de Hans seja conspurcada. Eu sou o melhor amigo deles, e sempre hei de velar por ele, providenciando para que não caia em nenhuma tentação. Além do que, se Hans viesse aqui, seria capaz de pedir que eu deixasse ele levar um pouco de farinha fiado, coisa que eu jamais poderia fazer. Farinha é uma coisa, amizade é outra, e não se pode confundir as duas. Ora, as duas palavras se escrevem de modos diversos e significam coisas radicalmente diferentes. Qualquer um pode ver isso. Como você fala bem, disse a mulher do moleiro, servindo-se de uma grande caneca de cerveja. Fiquei até sonolenta, é como estar na igreja. Muita gente age bem, respondeu o moleiro, porém muito poucos falam bem. O que mostra que falar é mesmo, e de longe, a mais difícil das duas coisas, além de ser a mais requisitada. E lançou um olhar severo para o outro lado da mesa, onde estava o seu filhinho, que se sentiu tão envergonhado que baixou a cabeça, ficou rubro e começou a chorar, deixando as lágrimas pingarem dentro do chá.
No entanto, ele era tão pequeno que tinha de ser perdoado. E esse é o final da história? Perguntou o Ratão d'Água. É claro que não, respondeu Pinta-Roxo. Esse é o começo. Então você está muito fora de moda, disse o Ratão. Todo bom contador de histórias hoje em dia começa com o fim e então é que passa para o começo. Acabando com o meio. Esse é o novo método. Eu soube de tudo outro dia, de um crítico que estava passeando pelo lago com um jovem. Ele discorreu longamente a respeito e estou certo de que devia estar correto, porque usava óculos azuis e era careca, e todas as vezes que o jovem fazia algum comentário, ele sempre respondia, pois sim, mas por favor, continue com a sua história. Gostei muito do moleiro. Eu também tenho toda espécie de bom sentimento, de modo que há grande afinidade entre nós dois. Pois bem, disse o Pinta-Roxo, pulando às vezes em uma perna, às vezes na outra. Tão logo o inverno terminou e as margaridas começaram a abrir suas estrelas, amarelo pálido, o moleiro disse à mulher que iria visitar o pequeno Hans. Ora, mas que bom coração você tem, exclamou a mulher. Está sempre pensando nos outros e não se esqueça de levar com você a cesta grande para as flores. Então o moleiro amarrou as velas do moinho com uma forte corrente de ferro e desceu a colina com a cesta no braço. Bom dia, pequeno Hans, disse o moleiro. Bom dia, disse Hans, apoiando-se em sua pá e sorrindo de orelha a orelha. Como é que passou todo esse inverno? Perguntou o moleiro. Bem, na verdade, exclamou Hans, é muita bondade sua perguntar. Muita bondade mesmo. Temo que as coisas tenham sido um pouco duras, mas agora a primavera chegou e estou muito feliz e todas as minhas flores estão indo muito bem. Nós falamos de você muitas vezes durante o inverno, Hans, disse o moleiro, imaginando como você estaria passando. Muita bondade sua, disse Hans. Eu estava com medo que tivesse se esquecido de mim. Hans, você me surpreende, disse o moleiro. Quem é amigo jamais se esquece. Isso é o que a amizade tem de maravilhoso, mas temo que você não compreenda a poesia da vida. Por falar nisso, como estão lindas as suas margaridas. Elas estão mesmo muito bonitas, disse Hans. É uma sorte para mim que eu tenha tantas. Vou levá-las ao mercado e vendê-las à filha do burgomestre e comprar de volta o meu carrinho de mão com o dinheiro. Comprar de volta seu carrinho de mão? Será que está dizendo que o vendeu? Mas isso é uma grande estupidez. Bem, na verdade, disse Hans, eu fui obrigado. Sabe, o inverno é uma época muito difícil para mim, e eu não tinha nenhum dinheiro para comprar pão. Primeiro eu vendi os botões de prata do meu paletó de domingo. Depois vendi minha corrente de prata. Depois meu cachimbo grande e finalmente meu carrinho de mão. Mas agora eu vou comprar tudo de volta. Hans, disse o moleiro, eu lhe daria o meu carrinho de mão, não está em estado muito bom, para falar a verdade está faltando um lado, e há qualquer coisa errada com os aros da roda, mas apesar disso eu darei a você. Eu sei que é muito generoso de minha parte, que muita gente vai pensar que é uma grande tolice eu me desfazer dele, mas eu não sou como o resto do mundo. Creio que a generosidade é a essência da amizade, e além do mais, eu tenho para mim um carrinho de mão novo. Isso mesmo, você pode ficar descansando que eu lhe darei o meu carrinho. Bem, é uma grande generosidade sua, disse o pequeno Hans, e sua engraçada carinha redonda brilhou de prazer. Eu posso consertá-lo com facilidade, já que tenho uma tábua em casa. Uma tábua, disse o moleiro, pois era disso mesmo que eu estava precisando para o telhado do meu celeiro. Está com um buraco muito grande e o milho vai ficar todo úmido se eu não tapá-lo. Que sorte você ter falado nisso. É notável como uma boa ação sempre gera outra. Eu lhe dei o meu carrinho de mão e você vai me dar a sua tábua. É claro que o carrinho de mão vale muito mais do que a tábua, mas a verdadeira amizade jamais repara em coisas como essa. Por favor, vá logo pegá-la, que eu começo hoje mesmo a trabalhar no celeiro. Mas é claro, exclamou o pequeno Hans, que logo correu para o seu barraco e arrastou a tábua para fora. Não é uma tábua muito grande, disse o moleiro olhando para ela, e temo que depois que eu consertar o buraco no telhado do meu celeiro, não irá sobrar nada para você consertar o carrinho de mão. Mas é claro que isso não é culpa minha, e agora, já que eu lhe dei o meu carrinho, estou certo que você gostaria de me dar algumas flores em troca. Aqui está a cesta, e não deixe de encher bem. Encher bem?
disse o pequeno Hans, um tanto tristonho, já que a cesta era realmente muito grande e ele sabia que se a enchesse, não lhe sobrariam flores para o mercado, e estava com muita vontade de conseguir de volta seus botões de prata. Bem, na verdade, respondeu o moleiro, como eu lhe dei meu carrinho de mão, não creio que seja demais pedir-lhe algumas flores. Eu posso estar enganado, mas pensava que a amizade, a verdadeira amizade, era totalmente isenta de qualquer tipo de egoísmo. Meu querido amigo, meu melhor amigo, exclamou o pequeno Hans, você é bem-vindo a todas as flores do meu jardim. Eu prefiro seus bons olhos a meus botões de prata em qualquer tempo. E correu para colher todas as suas lindas margaridas para encher a cesta do moleiro. Adeus, pequeno Hans, disse o moleiro e subiu a colina com a tábua no ombro e a grande cesta na mão. Adeus, disse o pequeno Hans e começou a cavar muito alegre, de tão contente que estava com o carrinho de mão. No dia seguinte ele estava prendendo uns ramos de dama da noite na varanda, quando ouviu a voz do moleiro que o chamava lá da estrada. Ele pulou da escada, correu pelo jardim e espiou por cima do muro. Lá estava o moleiro com um grande saco de farinha nas costas. Querido Hans, disse o moleiro, será que você se importava de carregar esse saco de farinha para mim até o mercado? Ah, eu sinto muito, disse Hans, mas hoje eu realmente estou muito ocupado. Eu tenho de prender todas essas trepadeiras e tenho de regar as flores e de cuidar de toda a grama. Ora, realmente, disse o moleiro, eu acho que considerando que eu vou lhe dar meu carrinho de mão, a sua recusa não me parece nada amigável. Ah, não diga isso, exclamou o pequeno Hans. Eu não deixaria de ser amigável por nada deste mundo. E depois de correr para apanhar seu gorro, ele saiu carregando o grande saco em seus ombros. O dia estava muito quente e a estrada terrivelmente poeirenta, e antes de Hans alcançar o 6º marco, já estava tão cansado que teve de sentar-se para descansar. No entanto, ele continuou o caminho corajosamente e afinal chegou ao mercado. Depois de haver esperado lá por algum tempo, vendeu o saco de farinha por muito bom preço, voltando imediatamente para casa, pois tinha medo de acabar encontrando ladrões pelo caminho. Não há dúvida de que foi um dia bem duro, disse o pequeno Hans para si mesmo quando ia se deitar. Mas estou contente porque não me recusei a ajudar o moleiro, já que é o meu melhor amigo e, além do mais, vai me dar o carrinho de mão dele. Logo cedo na manhã seguinte, o moleiro apareceu para receber o dinheiro do saco de farinha, mas o pequeno Hans estava tão cansado que ainda estava na cama. Palavra que você é muito preguiçoso, disse o moleiro. Realmente, considerando que eu vou lhe dar meu carrinho de mão, acho que você poderia trabalhar um pouco mais. A ociosidade é um grande pecado, e eu, por certo, não gosto que nenhum dos meus amigos seja preguiçoso ou ocioso. Você não deve se importar de eu falar com você assim com tanta franqueza. É claro que nem sonharia em fazê-lo se eu não fosse seu amigo, mas o que é que adianta amizade se não se pode dizer exatamente o que se pensa? Qualquer um pode dizer coisas encantadoras e tentar agradar e bajular, mas o verdadeiro amigo sempre diz coisas desagradáveis, sem se importar se causa dor ou não. Na realidade, se ele for amigo de fato, é isso que ele prefere, por saber que está fazendo bem. Eu sinto muito, disse o pequeno Hans, esfregando os olhos e tirando sua touca de dormir. Mas eu estava tão cansado que pensei em ficar deitado só um pouquinho, ouvindo os pássaros cantarem. Sabe que eu sempre acho que trabalho melhor depois de ouvir os pássaros cantando? Muito me alegro com isso, disse o moleiro dando um tapa nas costas do pequeno Hans. Porque eu queria que você viesse até o moinho assim que se vestisse para consertar o telhado para mim. O pobre Hans estava tão louco para ir trabalhar em seu jardim, pois fazia 2 dias que suas flores não eram regadas, mas não quis recusar o pedido do moleiro que era tão seu amigo. Você acha que seria muito inamistoso de minha parte se eu dissesse que estou ocupado? Perguntou ele com voz tímida e envergonhada. Ora, na verdade, respondeu o moleiro, não me parece que eu esteja pedindo demais, levando em conta que eu vou lhe dar meu carrinho de mão. Mas é claro que se você recusar, eu vou e conserto eu mesmo. Ora, de jeito nenhum, exclamou o pequeno Hans e, pulando para fora da cama, vestiu-se depressa e foi para o celeiro. Trabalhou lá o dia inteiro até o pôr do sol, quando então o moleiro apareceu para ver como ele estava indo. Como é, já consertou todo o telhado, pequeno Hans? Perguntou o moleiro com voz muito alegre. Está tudo consertado, respondeu o pequeno Hans, descendo a escada. Ah, disse o moleiro, não há trabalho que se faça com mais prazer do que aquele que se faz para os outros.
Não há dúvida de que é um grande privilégio ouvi-lo falar, respondeu o pequeno Hans, sentando-se e limpando a testa. Um privilégio muito grande, mas receio que eu jamais terei ideias tão bonitas quanto as suas. Ora, elas lhe ocorrerão, disse o moleiro, mas é preciso que você se esforce mais. No momento você só conhece a prática da amizade, mas algum dia haverá de conhecer também a teoria. E você acha mesmo que eu consigo? Perguntou o pequeno Hans. Não tenho a menor dúvida, respondeu o moleiro, mas agora que você já consertou o telhado é melhor ir para casa descansar, pois amanhã de manhã eu quero que você leve os meus carneiros para a montanha. O pequeno Hans ficou com medo de dizer qualquer coisa sobre o assunto e logo cedo na manhã seguinte o moleiro levou os carneiros até a cabana. E Hans saiu com eles para a montanha. Levou o dia inteiro para chegar até lá e voltar, e quando chegou, estava tão cansado que caiu dormindo na cadeira e só acordou quando o sol já ia alto. Como eu vou me divertir no meu jardim, disse ele e pôs-se logo a trabalhar. Mas por alguma razão ele nunca conseguia cuidar de suas flores, porque seu amigo, o moleiro, estava sempre aparecendo para despachá-lo em tarefas distantes, ou pegando para trabalhar no moinho. O pequeno Hans, volta e meia, ficava muito perturbado, pois tinha medo que suas flores pudessem pensar que ele as havia esquecido, mas consolava-se pensando que o moleiro era o seu melhor amigo. Além do que, costumava ele dizer, ele vai me dar seu carrinho de mão, o que é um ato da mais pura generosidade. E assim o pequeno Hans continuava trabalhando para o moleiro, que continuava a dizer toda espécie de coisa bonita sobre amizade, que Hans escrevia num caderninho e tornava a ler de noite, pois era muito bom estudante. Aconteceu que certa noite o pequeno Hans estava sentado perto de sua lareira, quando ouviu uma forte batida em sua porta. Era uma noite muito tempestuosa, com vento soprando e rugindo em volta da casa de modo tão terrível que a princípio ele pensou que era só a tempestade, mas veio uma nova batida e depois uma terceira, ainda mais forte do que as outras. Será algum pobre viajante? Disse o pequeno Hans consigo mesmo e correu até a porta. Lá estava o moleiro com uma lanterna em uma das mãos e um grande bastão na outra. Querido pequeno Hans, gritou o moleiro, estou com um terrível problema. Meu filhinho caiu de uma escada e se machucou, e eu vou chamar o doutor. Mas ele mora tão longe e a noite está tão feia que acaba de me ocorrer que seria muito melhor se você fosse em meu lugar. Você sabe que eu vou lhe dar meu carrinho de mão, de modo que é muito justo que você também faça alguma coisa por mim. É claro, exclamou o pequeno Hans. Considero um grande elogio ter vindo me procurar e vou partir agora mesmo. Mas preciso que você me empreste a sua lanterna, porque a noite está tão escura que tenho medo de cair na vala. Lamento muito, respondeu o moleiro, mas esta é minha lanterna nova, seria uma perda muito grande para mim se algo acontecesse com ela. Bem, então não faz mal, eu dou um jeito sem ela, disse o pequeno Hans, e depois de pegar seu casaco de peles, seu gorro vermelho quentinho e de amarrar uma echarpe de lã no pescoço, ele partiu. Era uma tempestade terrível. A noite estava tão negra que o pequeno Hans mal enxergava onde ia, e o vento tão forte que ele não conseguia parar. No entanto, ele era muito corajoso, e depois de caminhar umas 3 horas, ele chegou à casa do doutor e bateu na porta. — Quem está aí? — gritou o doutor, metendo a cabeça do lado de fora da janela do quarto. — É o pequeno Hans, doutor. — E o que é que você quer, pequeno Hans? — O filho do moleiro caiu da escada e se machucou, e o moleiro quer que o senhor vá agorinha mesmo. — Está bem, disse o doutor. Ele pegou seu cavalo, suas grandes botas e sua lanterna, desceu e cavalgou na direção da casa do moleiro, deixando o pequeno Hans a se arrastar atrás dele. Mas a tempestade foi ficando cada vez pior e caiu uma chuva torrencial. O pequeno Hans não conseguia ver para onde estava indo, nem acompanhar o cavalo. Finalmente ele se perdeu e caminhou na direção da charneca, um lugar muito perigoso porque era cheio de buracos profundos, e foi num deles que o pequeno Hans se afogou. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte por uns pastores de cabras, flutuando numa grande poça d'água, sendo levado por eles de volta para a cabana. Todo mundo foi ao enterro do pequeno Hans porque ele era muito popular e o moleiro era o que mais chorava. — Eu era seu melhor amigo, dizia o moleiro. É justo que eu ocupe o lugar mais importante. De modo que ele é que foi na frente da procissão, usando uma longa capa preta, e volta e meia enxugava os olhos com um lenço branco.
O pequeno Hans é, sem dúvida, uma grande perda para todos, disse o ferreiro, quando o enterro acabou e todos eles já estavam confortavelmente sentados na taverna, bebendo vinho temperado e comendo bolos. Pelo menos uma grande perda para mim, respondeu o moleiro. Eu praticamente já lhe havia dado o meu carrinho de mão e agora eu realmente não sei o que fazer com ele. Lá em casa fica atrapalhando muito e está em tão más condições que não ia conseguir nada por ele se quisesse vendê-lo. Vou tomar o maior cuidado para nunca mais tornar a dar coisa nenhuma. Sofre-se muito quando se é generoso. E daí? Disse o Ratão d'Água depois de uma longa pausa. Bem, aí acabou, disse o Pinta-Roxo. Mas o que aconteceu com o moleiro? Perguntou o Ratão. Ora, eu não sei exatamente, respondeu o Pinta-Roxo. Garanto que pouco me importa. É evidente que não há nenhuma solidariedade em sua natureza, disse o Ratão. Receio que você não tenha chegado mesmo a perceber qual é a moral da história, comentou o Pinta-Roxo. O quê? Gritou o Ratão. A moral. Você quer dizer que essa história tem uma moral? Certamente, disse o Pinta-Roxo. Ora, deixe disso, disse o Ratão d'Água com um ar muito zangado. Acho que você devia ter me dito isso antes de começar. Se tivesse, eu por certo não teria escutado. Na verdade, eu teria dito, pois sim, como crítico. No entanto, eu ainda posso dizê-lo agora. Pois sim, gritou a plenos pulmões, sacudiu o rabo e tornou a entrar em seu buraco. E o que é que você acha do Ratão d'Água? Perguntou a Pata, que chegou nadando alguns minutos mais tarde. Ele tem vários pontos positivos, mas eu, do meu lado, tenho os meus sentimentos maternos. Jamais consegui olhar para um solteirão convicto sem que as lágrimas não me viessem aos olhos. Receio que o tenha irritado, respondeu Pinta-Roxo. O fato é que eu contei a ele uma história com moral. Isso é sempre uma coisa muito perigosa de se fazer, disse a Pata. E eu concordo inteiramente com ela. Faixa 6. O rouxinol e a rosa. Ela disse que dançaria comigo se eu lhe trouxesse rosas vermelhas. Lastimou-se o jovem. Estudante. Porém, em todo o meu jardim não existe uma única rosa vermelha. Ai, Deus. Vou voltar aqui. Ela disse que dançaria comigo se eu lhe trouxesse rosas vermelhas. Lastimou-se o jovem estudante. Porém, em todo o meu jardim não existe uma única rosa vermelha. De seu ninho no grande carvalho, o rouxinol ouviu, olhou por entre as folhagens e ficou pensando. Nenhuma única rosa vermelha em todo o meu jardim, chorou o estudante, e seus lindos olhos ficaram marejados de lágrimas. Ai, como a felicidade depende de pequenas coisas. Já li tudo o que escreveram os homens mais sábios, conheço todos os segredos da filosofia, mas por falta de uma rosa vermelha minha vida está desgraçada. Finalmente encontro um verdadeiro amante, disse o rouxinol. Tenho cantado esse ser noite após noite, mesmo sem conhecê-lo. Noite após noite contei sua história às estrelas. Isso agora encontrei. Seus cabelos são escuros como a flor do jacinto, e seus lábios rubros como a rosa de seus desejos. Porém a paixão tornou seu rosto pálido como marfim e a tristeza selou sua testa. O príncipe dá um baile amanhã à noite, murmurou o jovem estudante. E o meu amor estará entre os presentes. Se eu lhe levar uma rosa vermelha, ela dançará comigo até de madrugada. Se eu lhe der uma rosa vermelha, eu a terei em meus braços, e ela deitará sua cabeça sobre o meu ombro, com sua mão presa na minha. Mas não há uma única rosa vermelha em meu jardim, de modo que ficaria abandonado em meu lugar, e ela há de passar por mim. Ela nem irá me notar, e meu coração ficará partido. Aí está, de fato, um verdadeiro amante, disse o rouxinol. Ele sofre tudo o que eu canto, o que alegria em mim, para ele é dor. Sem dúvida o amor é uma coisa maravilhosa. Ele é mais precioso do que a esmeralda e mais refinado que a opala. Nem pérolas e nem granadas o podem comprar, e nem é ele exposto nos mercados. Ninguém pode comprá-lo de mercadores, nem pode ser pesado nas balanças feitas para pesar ouro. Os músicos vão ficar em sua galeria, disse o jovem estudante. Tocarão seus instrumentos de cordas, e o meu amor dançará ao som da harpa e do violino. Ela irá dançar com tal leveza que seus pés nem tocarão o chão, e os cortesãos, com suas roupas alegres, ficarão amontoados em volta dela. Porém comigo ela não irá dançar, porque não lhe dei uma rosa vermelha. E atirou-se na relva, enterrou o rosto entre as mãos e chorou.
Por que é que ele está chorando? Perguntou o lagartinho verde, ao passar por ele com o rabinho empinado para o ar. Por que será? Disse uma borboleta que estava esvoaçando atrás de um raio de sol. É mesmo? Por que será? Sussurrou uma margarida a seu vizinho com voz suave e baixinha. Está chorando por uma rosa vermelha, disse o rouxinol. Por uma rosa vermelha? Gritaram todos. Mas que coisa ridícula! E o lagartinho verde, que era um tanto cínico, caiu na gargalhada. Mas o rouxinol compreendeu o segredo da tristeza do estudante e ficou em silêncio debaixo do carvalho pensando sobre o mistério do amor. Repentinamente ele abriu as asas para voar e subir para os ares, passando pelo bosque como uma sombra, e como uma sombra deslizar através do jardim. Bem no centro do gramado havia uma linda roseira e ao vê-la, o rouxinol voou para ela e pousou em um ramo. Dê-me uma rosa vermelha, exclamou ele, que eu lhe cantarei minha mais doce canção. Mas a roseira não estava interessada. Minhas rosas são brancas, respondeu, brancas como a espuma do mar, e mais brancas do que a neve das montanhas. Mas vá até minha irmã que cresce junto ao relógio de sol, que talvez ela lhe dê o que quer. E então o rouxinol voou para a roseira que crescia ao lado do velho relógio de sol. Se você me der uma rosa vermelha, gritou ele, eu canto para você minha mais doce canção. Mas a roseira sacudiu a cabeça. Minhas rosas são amarelas, respondeu ela. Tão amarelas quanto os cabelos da sereia que se senta em um trono de âmbar, e mais amarelas do que os junquilhos que florescem no campo antes do ceifador aparecer com sua foice. Mas pode ir até minha irmã que cresce debaixo da janela do estudante, que talvez ela lhe dê o que está procurando. E então o rouxinol voou para a roseira que crescia debaixo da janela do estudante. Se você me der uma rosa vermelha, gritou ele, eu canto para você minha mais doce canção. Mas a roseira sacudiu a cabeça. Minhas rosas são vermelhas, respondeu ela, vermelhas como os pés da pomba e mais vermelhas do que os grandes leques de coral que abanam sem parar nas cavernas do oceano. Mas o inverno congelou minhas veias. A geada cortou meus botões, a tempestade quebrou meus galhos e não terei uma rosa só, uma só rosa neste ano. Eu só quero uma rosa, gritou o rouxinol, apenas uma rosa vermelha, não haverá nenhum jeito de consegui-la. Só há um, respondeu a roseira, mas é tão terrível que não ouso contar. Pode contar, disse o rouxinol, eu não tenho medo. Se quiser uma rosa vermelha, disse a roseira, você terá de construí-la de música ao luar, tingindo-a com o sangue do seu próprio coração. Terá de cantar para mim com seu peito de encontro a um espinho. Terá de cantar para mim a noite inteira, e o espinho terá de furar o seu coração, e o sangue que o mantém vivo terá de correr para as minhas veias, transformando-se em meu sangue. A morte é um preço alto para se pagar por uma rosa vermelha, exclamou o rouxinol, e a vida é muito cara a todos. É tão agradável ficar parado no bosque verde, olhar o sol em seu carro de ouro, e a lua em seu carro de pérolas. Doce é o perfume do piuriteiro. Doces são as campânulas que se escondem no vale e as urzes que balançam nas colinas. No entanto, o amor é melhor do que a vida. E o que é o coração de um passarinho comparado com o coração de um homem? Com isso ele abriu as asas e alçou voo para os ares. Passou célere sobre o jardim e como uma sombra deslizou pelo bosque. O jovem estudante ainda estava deitado na relva onde ele o havia deixado e as lágrimas ainda nem haviam secado em seu lindo rosto. Fique contente, cantou-lhe o rouxinol. Fique contente, você terá sua rosa vermelha. Eu a construirei com minha música ao luar, tingindo-a com o sangue do meu próprio coração. E só o que peço em troca é que você seja um amante fiel e verdadeiro, pois o amor é mais sábio do que a filosofia, embora ela seja sábia, e mais poderoso do que o poder, embora este seja poderoso. Cor das chamas são suas asas, e cor das chamas é o seu corpo. Seus lábios são doces como mel, seu hálito como incenso. O estudante olhou para o alto e ouviu, mas não compreendeu o que o rouxinol dizia, porque só conhecia as coisas que vêm escritas nos livros. Mas o carvalho compreendeu e ficou triste, porque gostava muito do rouxinol, cuja família tinha um ninho em seus ramos. Cante-me uma última canção, sussurrou ele. Vou sentir-me tão só quando você se for.
Então Rouxinol cantou para o carvalho e sua voz parecia água quando saía saltitando de um jarro de prata. Quando a canção acabou, o estudante se levantou e tirou do bolso um caderninho de notas e um lápis. Ele tem forma, disse para si mesmo, enquanto caminhava pelo bosque. Isso ninguém pode negar. Mas será que tem sentimentos? Temo que não. Na verdade, devo ser como a maioria dos artistas. É todo estilo, sem qualquer sinceridade. Ele jamais se sacrificaria pelos outros. Só pensa em música, e todo mundo sabe que as artes são egoístas. Mesmo assim, é preciso admitir que sua voz tem algumas notas lindas. Que pena não significarem nada, nem terem qualquer utilidade prática. E foi para o seu quarto, onde se deitou em seu pequeno catre e, depois de pensar algum tempo em sua amada, adormeceu. Quando a lua começou a brilhar no céu, o Rouxinol voou para a roseira e encostou o peito no espinho. Durante toda a noite ele cantou com o peito no espinho, enquanto a fria lua de cristal curvava-se para ouvir. Ele cantou a noite inteira e o espinho entrava cada vez mais fundo em seu peito, enquanto seu sangue escorria para fora. Primeiro ele cantou sobre o nascimento do amor no coração de um rapaz e uma moça, e no ramo mais alto da roseira foi florescendo uma rosa maravilhosa, pétala por pétala, à medida que uma canção seguia a outra. A princípio, ela era pálida como a névoa que paira sobre o rio, pálida como os pés da manhã e prateada como as asas da madrugada. Como a sombra de uma rosa em um espelho de prata, como a sombra de uma rosa em uma lagoa, assim era a rosa que floresceu no ramo mais alto da roseira. Mas a roseira ficava gritando para o Rouxinol se apertar cada vez mais de encontro ao espinho. Aperta mais, Rouxinol, gritava a roseira, senão o dia chega antes que a rosa esteja pronta. E o Rouxinol fazia cada vez mais pressão contra o espinho e cantava cada vez mais alto, pois estava cantando o nascimento da paixão entre a alma de um homem e uma donzela. E um delicado enrubescer rosado apareceu nas folhas da rosa, como um enrubescer no rosto do noivo quando ele beija os lábios da noiva. Mas o espinho ainda não havia atingido o coração, de modo que o coração da rosa permanecia branco, pois só o sangue do coração de um Rouxinol pode deixar rubro o coração de uma rosa. E a roseira gritava para o Rouxinol enfiar mais e mais o peito de encontro ao espinho. Mas ainda, pequeno Rouxinol, gritava a roseira, senão o dia chega antes de a rosa estar pronta. E o Rouxinol foi se apertando cada vez mais de encontro ao espinho, e o espinho tocou-lhe o coração. E um terrível golpe de dor passou por toda a avezinha. A dor era horrível, horrível, e a canção foi ficando cada vez mais enlouquecida, pois agora ele cantava o amor que fica perfeito com a morte. O amor que não morre no túmulo. E a rosa maravilhosa ficou rubra, como a rosa do céu do Oriente. Rubro era todo o círculo de pétalas, e rubro como um rubi era o seu coração. Mas a voz do Rouxinol foi ficando mais fraca, suas asinhas começaram a se debater e uma névoa cobriu seus olhos. Cada vez mais fraca foi ficando sua canção e ele sentiu alguma coisa que sufocava sua garganta. E então ele soltou uma última porção de música. A lua branca ouviu-a e se esqueceu da madrugada, ficando no céu. A rosa vermelha também ouviu, estremeceu toda em êxtase e abriu suas pétalas ao frio ar da manhã. O eco levou-a até sua caverna púrpura nas colinas e despertou de seus sonhos os pastores que dormiam. Ela flutuou até os juncos do rio e estes levaram sua mensagem para o mar. Veja, veja, gritou a roseira, agora a rosa está pronta. Mas o Rouxinol não respondeu, pois tinha caído morto no meio da relva, com o espinho atravessado no peito. Ao meio-dia o estudante abriu a sua janela e olhou para fora. Ora, mas que sorte maravilhosa! Exclamou ele. Eis ali uma rosa vermelha. Jamais vi rosa como essa em toda a minha vida. É tão bonita que estou certo de que deve ter algum nome em latim. Debruçando-se, colheu-a. Depois ele botou o chapéu e correu para a casa do professor com a rosa na mão. A filha do professor estava sentada na porta, enrolando um fio de seda azul em um novelo, com um cachorrinho deitado a seus pés. Você disse que dançaria comigo se eu lhe trouxesse uma rosa vermelha, exclamou o estudante. Aqui está a rosa mais vermelha do mundo inteiro. Use-a junto ao seu coração hoje à noite, e enquanto estivermos dançando eu lhe direi o quanto a amo. Mas a moça franziu o senho. Receio que ela não combine com o meu vestido,
respondeu. E além do mais, o sobrinho do camerlengo mandou-me uma joia de verdade. E todos sabem que as joias custam muito mais do que as flores. Você é muito ingrata, disse o estudante com raiva, e atirou a rosa na rua, onde ela caiu na sarjeta e uma carroça acabou passando por cima. Ingrata? Disse a moça, pois fique sabendo que você é muito rude, e afinal, quem é você? Apenas um estudante. Ora, não creio sequer que tenha fivelas de prata para seus sapatos, como as que tem o sobrinho do camerlengo. E levantando-se de sua cadeira, entrou na casa. Que coisa tola é o amor, disse o estudante, enquanto se afastava. Não tem a metade da utilidade da lógica, pois não prova nada e fica sempre dizendo a todo mundo coisas que não vão acontecer, fazendo com que acreditemos em coisas que não são verdade. Enfim, não é nada prático e como hoje em dia ser prático é o importante, vou voltar à filosofia e estudar metafísica. E voltou para o seu quarto, onde pegou um enorme livro, todo empoeirado, e começou a ler.